manhã chegamos com mais um Adna na TV, o seu programa diário de muita palavra de Deus, entretenimento, cultura, saúde, enfim, todos os temas cotidianos. Bom dia, pastor. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante que infere à sociedade de uma forma geral, que é sobre a crise. Tanto a crise financeira, emocional, espiritual, as crises elas chegam forte, né, pastor? É verdade, esse assunto eu gostei e bem oportuno, né? Nós estamos vivendo um período de crise emocional, crise de saúde, né? Crise financeira e, claro, muita crise espiritual. E crise moral terrível que nós vivemos, né? Falta de identidade, muita falta de caráter, né? Em todas as esferas da nossa sociedade. Vamos falar um pouquinho disso hoje. Verdade. Né? Nós estamos vivendo um país com 11 milhões de desempregados. Meu Deus. Números alarmantes. E esse desemprego, né, pastor, isso reflete muito na sociedade, o aumento da violência, o aumento no número de crimes contra a pessoa, de roubo, de latrocínio, roubo seguido de morte. Então, a gente tem visto que essa crise tem alarmado muito a sociedade. Né? Ah, sem dúvida, né? Todo esse reflexo, né, de violência, de depressão que nós temos vivendo está muito relacionado à crise. Mas eu ouvi uma palavra esses dias que, crise não é uma coisa nova para a humanidade, né? Se a gente lê a Bíblia lá no tempo de Abraão, já existia crise, né? Já existia fome. Verdade. Né? Então, assim, isso não é uma novidade, né? O ser humano deveria estar adaptado às crises, principalmente nós no Brasil, né? Com essa quantidade de corrupção que é tão livre. Mas eu ouvi uma palavra esses dias que eu achei muito interessante, de um coaching, né, inclusive da nossa igreja Adna lá em Cuiabá. Ele disse o seguinte: muito mais importante do que a crise é você tirar o S e pensar no CRIE. É uma boa oportunidade em tempos de crise você criar, você empreender, você se reinventar, né? Então, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida afetiva. E crise é bom porque as pessoas ficam mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Né? A gente fala bastante sobre isso aqui, né, pastor? Quando chega os momentos de crise e quando a gente percebe que a gente é dependente totalmente de Jesus, é um momento em que a gente entrega de verdade a nossa vida para que Ele comande a nossa vida. Quando, na verdade, a gente está muito bem das pernas, financeiramente, de saúde, matrimonialmente e no trabalho, a gente se acha autossuficiente. E esse é um problema que nós vivemos e dentro da igreja a gente vê isso acontecer demais, né, pastor? A autossuficiência, acabar com pessoas usadas por Deus e eles se tornarem autossuficientes e a crise chegar forte. É verdade. Agora é o momento da gente se reinventar, né? Da gente aproveitar essa sensibilização. Né? O Brasil, na verdade, Alexandre, assim, né? Essa é uma leitura minha, né? Certo. Ele não estava preparado ainda para ser um país tão emergente como ele estava vivendo, né? Essa classe média emergente não soube lidar com isso. E acabou, né? Essa bolha, né, financeira, social que nós estamos, estourou agora. Né? Eu acho que essa é uma discussão bem mais complexa do que a gente pode fazer aqui em 5 minutos, mas de qualquer maneira é bom a gente repensar, a gente criar, né, nesses momentos. E claro, né, agora que estamos sensibilizados com a crise, voltar o nosso coração para Deus. Infelizmente nós temos só 2 tipos de pessoas. Aquela que só lembra de Deus quando tudo está bem. Nós temos pessoas assim. Não, está tudo bem, aí agora eu vou me dedicar às coisas de Deus. E tem aquela ao contrário, ela só lembra de Deus quando tudo está ruim. Então aproveite agora que, né, esses 11 milhões de desempregados, se reinvente, né, aproveite as oportunidades, repense a sua postura, né, nas suas ações. Mas o que a gente não pode nunca é ceder à corrupção. Isso não. Corrupção é algo no nosso país endêmico e nós precisamos combater porque Deus abomina a corrupção. E quando a gente fala em corrupção, às vezes a gente pensa nos grandes atos de corrupção. Mas os pequenos também são importantes, né, pastor? A gente estacionar em local proibido, a gente pegar a senha preferencial não sendo preferencial, são pequenos gestos, pequenas coisas que a gente vai cometendo
e que parece que a corrupção é só no meio político, é só no meio de quem trabalha com muito dinheiro, e na verdade não é. Né? É verdade, desde sonegar imposto, nota fiscal fria, e aí vai, né? São tantas coisas que a corrupção ela tá tão arraigada na nossa cultura, infelizmente. O jeitinho brasileiro, né? A lei de Gerson. Não é verdade que no Brasil a pessoa que consegue ali ter as suas artimanhas é tido como uma pessoa esperta, e isso deveria ser ao contrário. É verdade. Então nós precisamos estar atentos a isso, Deus não gosta disso, né? E nós precisamos, acima de tudo, agradar a Deus na nossa vida. E além de tudo, está existindo a crise institucional também, né, pastor? As instituições estão vivendo crises ferrenhas. Nós estamos em greve, né? A gente sabe do caso do Detran, da universidade. Nós vivemos uma cidade que está enfrentando algumas instituições em greve, e isso é um problema, porque atrasa a vida de muitas pessoas, né? Sem dúvida. Isso é reflexo, né, de uma gestão ineficiente, não é de agora, é ao longo dos anos, e que tem, né, gradativamente usurpado de direitos adquiridos. E o que essas pessoas, que esses servidores que estão requerendo é simplesmente que seja cumprida a lei. Verdade. E é um instrumento legal, né? É um instrumento legal, né? Você vê a briga pela RGA, é lei, quer dizer, o funcionalismo público ter que reivindicar algo que está na lei, né? Isso mostra, né, o quão assim, degradatório está o nosso estado moral, o nosso estado de gestão. E claro, em tempos de crise, Alexandre, tudo isso aflora. Tudo isso aflora. Então, peço à população, inclusive, que tenha, né, compreensão e ore a Deus. Verdade. Vamos orar a Deus. O nosso país precisa de oração. Né? Nós somos aqui pessoas que levantamos a bandeira de Cristo. Mais do que crise, crie. Eu digo sempre isso para os irmãos. Eu digo, olha, ou você aceita a crise, ou você rejeita ela na sua vida. Eu rejeitei, Alexandre. Porque eu não dependo de ninguém, eu dependo de Cristo. Se, como já aconteceu na história dos grandes homens de Deus, se não tiver comida, Deus mobiliza os pássaros para te alimentar. Eu creio nisso, por isso eu não vivo de crise, né? Eu vivo de Cristo. E a palavra do Senhor apresenta homens maravilhosos que enfrentaram a crise. Um deles, por exemplo, é Paulo. Ele enfrentou naufrágio, ele enfrentou a fome, ele enfrentou prisões, mas continua. A palavra do Senhor chega aos corações, e para que a gente viva isso que você está falando. Viver sem se preocupar, claro, fazendo a nossa parte, mas sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã Jesus nos compensa sempre. Não é alienação, né? Verdade. Nós não estamos falando de você ser um alienado. Parar de trabalhar, ser mais trabalhar e depender. Não, Deus vai... Não, seja um trabalhador, lute pelos seus direitos, mas não aceite a crise, não aceite as imposições, né? Cristo cuida da sua vida, creia nisso. Vamos agora ao momento WhatsApp, para a gente rir um pouquinho, quebrar um pouquinho o gelo, e depois a gente volta. Lá vem o pastor. Renova, Senhor, as promessas. Agora renova. Renova, Senhor, as promessas. Empresa de segurança que nós já falamos aqui, porque segurança é coisa muito séria. A Inovar é uma empresa jovem que atua no segmento de segurança eletrônica, vende soluções para todas as necessidades quando se fala em proteção. Alarme residencial, comercial, cerca elétrica. Nós estamos sempre buscando a excelência no atendimento e a plena satisfação. Esse é o slogan da Inovar Segurança. O diferencial é oferecer garantia em instalações e em toda a linha de produtos. Você sabe que é um problema, né? A prestação de serviços nesse ramo, a Inovar tem sido nota 1000. Muito obrigado.